Que o seu dia e a sua semana sejam repletos de bênçãos divinas. Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar em um dos textos assim mais estranhos e poderosos do Antigo Testamento. Com certeza. Nossas fontes são o primeiro capítulo do livro do profeta Oséias, com algumas notas de estudo e um comentário bem detalhado do teólogo Robert B. Schisel. E o nosso objetivo aqui é tentar entender por que Deus mandaria um profeta se casar com uma mulher infiel e ter filhos com nomes terríveis só para passar uma mensagem. É uma história que já começa com um choque, né? E ela nos leva por uma jornada de julgamento que parece, assim, implacável, mas que, de forma quase inacreditável, termina como uma virada de esperança. Vamos explorar não só os fatos, mas o impacto emocional e teológico de usar a vida e a família de uma pessoa quase como um outdoor divino para uma nação inteira. Exato. Vamos então direto para essa ordem divina que soa tão desconcertante. Logo no início, Deus diz a Oséias: vá, case com uma prostituta e tenha com ela filhos de uma prostituta. Minha primeira reação é: o que está acontecendo aqui? Isso é para ser levado ao pé da letra? Essa é a grande questão que, olha, estudiosos debatem há séculos. Primeiro, o contexto é crucial. Oséias está profetizando no século 8 a.C., um período de caos político, de decadência espiritual para o Reino do Norte, Israel. A nação estava basicamente traindo sua aliança com Deus, mergulhando na idolatria a Baal e em uma enorme injustiça social. Primeira pessoa que vem à minha mente foi uma tia minha, que já faleceu. Ela morreu de maneira repentina aos 42 anos, certo? E quando a gente fala de aliança, não é como um contrato comercial, sabe? Pense nisso mais como os votos de um casamento. Era uma relação de fidelidade exclusiva, de proteção, de identidade. Então a idolatria de Israel não era só adorar outros deuses. No contexto da aliança, era adultério espiritual da forma mais explícita possível. Entendi. Então, a metáfora do casamento é central, mas voltando à esposa, Gomer, a ordem foi para casar com uma prostituta literal ou existe outra interpretação? O comentário de Schisel aprofunda esse debate. Embora a tradução prostituta seja comum, o texto hebraico pode ser lido como uma mulher de infidelidade. Ou mais precisamente, uma mulher com uma propensão à infidelidade que se tornaria infiel. A ênfase talvez não seja na profissão dela antes do casamento, mas no padrão de comportamento que ela ia demonstrar depois. De qualquer forma, o ponto principal é que isso não foi um sonho ou uma parábola. Foi um ato real. A vida pessoal de Oséias, sua dor, sua humilhação se tornaram um sermão vivo e ambulante para a nação inteira ver. Mas isso levanta uma questão ética bem difícil, não? Deus está essencialmente ordenando que a vida de Oséias e de Gomer seja arruinada só para provar um ponto. Como que a teologia lida com o sofrimento humano sendo usado como uma ferramenta de comunicação divina? É uma pergunta desconfortável e muito importante. A teologia profética frequentemente mostra que os profetas não eram apenas porta-vozes. Eles encarnavam a mensagem. Isaías andou nu e descalço por 3 anos. Ezequiel teve que se deitar de lado por mais de 1 ano. As vidas deles não eram deles. Nossa! A dor de Oséias ao ser traído era um espelho da dor de Deus ao ser traído por Israel. Não é que Deus seja sádico, mas a profundidade da traição de Israel exigia uma demonstração igualmente profunda e visceral. Era para que o povo entendesse a gravidade do que estava fazendo. Era uma pedagogia do choque, por assim dizer. Uma pedagogia do choque. Faz sentido. E essa mensagem se torna ainda mais intensa com o nascimento dos filhos. Os nomes deles não são nomes, são sentenças de julgamento. Vamos começar com o primeiro, Jezreel. Exatamente. O primeiro filho se chama Jezreel, que significa Deus semeia. Em outras circunstâncias, poderia ser um nome de esperança, de colheita. Mas aqui, o significado é sombrio. Jezreel era um vale, mas também era o local de um massacre sangrento, cometido gerações antes pela dinastia do rei Jeú. Então, ao nomear o filho de Jezreel, Deus está dizendo: eu vou semear o julgamento sobre a dinastia reinante por causa daquele antigo crime. Espera um pouco. O nome do primeiro filho é um julgamento contra a dinastia de Jeú.
Mas pelo que me lembro, Jeú não estava seguindo ordens de Deus quando cometeu aquele massacre contra a casa de Acabe. Parece que Deus está punindo a dinastia por um ato que ele mesmo ordenou. Como isso faz sentido? Ótima pergunta. E a resposta está na nuance. Sim, Jeú tinha um mandato divino para exterminar a casa idólatra de Acabe. O problema foi o como. Ele agiu com uma brutalidade e um excesso de violência que foram além da ordem, movido mais por ambição política do que por zelo por Deus. Ele limpou a idolatria de Baal, mas manteve outros pecados. Ah, entendi. Essencialmente, ele usou uma ordem de Deus para os seus próprios fins cruéis. A profecia, então, não é Deus se contradizendo, mas julgando o coração e os motivos por trás da obediência parcial de Jeú. E a profecia se cumpriu de forma precisa, em 752 a.C., quando o último descendente de Jeú, Zacarias, foi assassinado, encerrando a dinastia. Isso esclarece muito. Mas o nome Jezreel tinha um segundo significado, certo? Ligado a uma derrota militar. Sim, a profecia continua dizendo que Deus quebrará o arco de Israel no Vale de Jezreel. O arco era o símbolo do poderio militar. Isso era uma previsão direta da aniquilação militar do Reino do Norte. Para o povo daquela época, ouvindo sobre a ameaça crescente do Império Assírio, que era conhecido pela sua brutalidade, essa profecia deve ter sido aterrorizante. E, de fato, foi no Vale de Jezreel que o poderio de Israel foi quebrado, culminando na queda de sua capital, Samaria, em 722 a.C. Se o nome do primeiro filho foi um lembrete de um pecado histórico e uma ameaça militar, o da filha parece atacar algo ainda mais fundamental, a própria natureza do amor de Deus. O nome dela é Lo-Ruama, e isso é devastador. É devastador. Lo-Ruama significa não compadecida ou não amada. A palavra hebraica para compaixão, Ruhama, descreve um amor terno, visceral, quase instintivo, como de uma mãe por seu filho. Nomear a própria filha de não amada era uma declaração pública de que o pilar da aliança, o amor fiel de Deus, estava sendo temporariamente suspenso para Israel. É um dos pronunciamentos mais duros de todo o Antigo Testamento. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante, porque a fonte destaca um contraste gritante com o Reino do Sul, Judá. Um detalhe crucial. O texto diz explicitamente que, enquanto Deus não teria compaixão de Israel, o Reino do Norte, ele teria compaixão de Judá. E a salvação de Judá não viria por meios militares, não por arco, nem por espada, nem por guerra, nem por cavalos, mas pela intervenção direta de Deus. Isso não é só uma promessa vaga, foi cumprida de forma espetacular em 701 a.C. O rei assírio Senaqueribe, depois de destruir tudo ao redor, cercou Jerusalém. Humanamente, a cidade estava perdida. Certo. Mas, segundo o relato bíblico e outras fontes, o exército assírio foi aniquilado da noite para o dia por uma praga, um evento inexplicável. A promessa a Judá se cumpriu, mostrando que o julgamento sobre Israel não era um capricho divino, mas uma consequência direta das escolhas deles. E então, como se não bastasse, o ciclo de julgamento atinge o seu clímax com o terceiro filho, Lo-Ami. Esse parece ser o golpe de misericórdia. É o ponto mais baixo. Lo-Ami significa sem rodeios, não meu povo. Se Lo-Ruama foi a suspensão do amor, Lo-Ami é a anulação da identidade. A frase que acompanha o nome é a chave de tudo. E eu não serei o seu Deus. Essa é uma inversão direta e terrível da declaração fundamental de Deus a Moisés no Êxodo, a base de toda a aliança. Nossa! Para entender o peso disso, a gente precisa lembrar que essa era uma cultura tribal. A sua identidade era o seu povo. Ser expulso do povo não era apenas ficar sem amigos, era deixar de existir socialmente. Era a anulação completa da sua identidade nacional e espiritual. Ouvir essa frase deve ter sido o fim de tudo. É difícil imaginar uma declaração mais aniquiladora. Mas isso me leva a uma aparente contradição. A aliança com Abraão, que veio antes, não era incondicional. Como Deus pode se divorciar do seu povo sem quebrar sua promessa original? Essas duas ideias parecem estar em conflito. Excelente questão.
E é nesse conflito aparente que reside toda a tensão do livro. Você tem a aliança condicional do Sinai, né? Se vocês obedecerem, sendo quebrada por Israel, o que leva ao julgamento de Lo-Ami. Mas por baixo de tudo, você tem a aliança incondicional com Abraão. Eu farei de você uma grande nação, que depende apenas da fidelidade de Deus. A pergunta que o livro de Oséias levanta é: qual aliança vai prevalecer? A quebra do homem ou a promessa de Deus? O capítulo inteiro nos leva a acreditar que o julgamento é final. E então, O tom muda 180 graus. É uma das viradas mais abruptas e inesperadas que eu já vi num texto. Depois do massacre, da retirada do amor e do divórcio espiritual, do nada o texto salta para uma promessa de restauração gloriosa. O que justifica essa reviravolta tão repentina? é a resposta para a pergunta que você acabou de fazer. A aliança com Abraão prevalece. A fidelidade de Deus é mais forte que a infidelidade humana. A primeira palavra dessa sessão de esperança é todavia. Apesar de tudo, apesar do julgamento merecido, a história não acaba aí. A promessa é que o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não se pode medir. Essa linguagem é uma citação direta da promessa a Abraão. E não é só uma promessa de números. Os próprios nomes, os símbolos da vergonha são revertidos. Exatamente. E é aí que a redenção se torna profundamente pessoal. Onde eles foram chamados de não meu povo, o Lo-Ami, a profecia diz que se lhes dirá: vocês são filhos do Deus vivo. Não é apenas um retorno ao status anterior, é uma elevação. É passar de súdito para filho. E onde a filha foi chamada de não compadecida, Lo-Ruama, o texto diz que eles dirão aos seus irmãos Ami, que é meu povo, e às suas irmãs Ruama, compadecida. A vergonha que foi publicamente imposta através dos nomes é publicamente removida e substituída por uma declaração de pertencimento de amor terno. A profecia também fala sobre a reunificação de Israel e Judá, que era o sonho impossível da época, certo? A nação estava dividida por séculos com guerras e rivalidades profundas. Exatamente. Prometer que os filhos de Judá e os filhos de Israel serão reunidos e constituirão sobre si uma só cabeça era algo radical. É como prometer hoje que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul se reuniriam pacificamente sob um único líder amanhã. Era politicamente impensável. Sim, totalmente. Essa era uma promessa de restauração nacional e espiritual completa, apontando para um futuro líder, um Messias da linhagem de Davi, que finalmente curaria a ferida aberta da divisão do povo de Deus. Ok, mas a parte que eu ainda tô tentando entender é o uso final do nome Jezreel. De todos os nomes, por que pegar o que simboliza um massacre e uma derrota humilhante e transformá-lo no clímax da esperança? Usar esse nome específico para simbolizar restauração parece estranho. E a escolha mais genial e profunda de toda a passagem. Pense no impacto psicológico disso. Para o povo de Israel, Jezreel era o nome da sua maior vergonha, o local da sua aniquilação militar. Era um sinônimo de humilhação nacional. Ao prometer um grande dia de Jezreel, Deus não está apenas prometendo uma vitória. Ele está reescrevendo a memória coletiva da nação. Ele está indo direto na ferida mais profunda para curá-la. Então, ele não está ignorando o trauma, está ressignificando. Precisamente. O significado raiz do nome, Deus semeia, é recuperado. Em vez de semear julgamento, Deus agora irá semear seu povo de volta na terra, prometendo crescimento, fertilidade e vida. O próprio local da derrota se tornará o palco da maior celebração de restauração. Deus pega o símbolo da maior dor, da maior vergonha, e o transforma no símbolo da sua maior glória e fidelidade. É o ato redentor final, não apenas curar, mas transformar a própria cicatriz em um troféu. Então, essa jornada pelo primeiro capítulo de Oséias nos leva da tragédia familiar de um homem, usada como uma metáfora dolorosa da infidelidade de uma nação, até uma promessa inabalável de restauração. É um ciclo completo: relacionamento, quebra,
consequências terríveis e, no fim, uma redenção que parece impossível, mas que se baseia na fidelidade de Deus, não no mérito do povo. Exato. E isso nos deixa com uma questão muito pertinente. A passagem nos força a pensar sobre como nossas experiências mais pessoais, amor, traição, dor, perdão, podem de fato espelhar dramas históricos e espirituais muito maiores. A história de Oséias e Gomer não é apenas sobre o antigo Israel. Ela ecoa a ideia de que, mesmo nos nossos vales de Jezrael, nos lugares da nossa maior vergonha e derrota, pode haver a promessa de uma ressignificação. A questão que fica para reflexão é: de que maneiras nossos próprios relacionamentos, e até mesmo nossos fracassos, refletem essa história maior de aliança, quebra e a surpreendente possibilidade de redenção? Um pensamento profundo para encerrar nossa análise. Que Deus abençoe todos os ouvintes.